A paz do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus por mais essa oportunidade de fazer essa transmissão e abordar um assunto que quase ninguém comenta sobre isso nos órgãos eclesiásticos. Mas que Deus me dê graça para poder se expressar e que o Espírito Santo possa, assim, da mesma forma, dar um bom entendimento para todos. Quero aqui abordar um assunto, a autopromoção buscada de forma aceitável. Quero pegar aqui o capítulo de Mateus, a qual Jesus ensinando aos seus discípulos, aqui no verso de número, vou ler do 24 ao 28, que diz assim: E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os junto de si, disse: Bem sabeis, pelos príncipes dos gentios, são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Palavra do Senhor Jesus Cristo. E ele aqui, ele estava se referindo a essas palavras, ensinando a respeito de uma autopromoção, de quem quer se autopromover. E qual é a melhor forma para se autopromover dentro do corpo de Cristo, que é a igreja? Ou dentro de um ministério, um órgão, uma denominação. Como que é que a pessoa se autopromove? E só que aqui diz o texto que Jesus estava se referindo aqui ao pedido de uma mãe dos filhos de Zebedeu, né? A respeito que quando Jesus falou sobre o seu trono, muitos pensaram que o reino de Jesus Cristo era terreno, que ele ia agora tomar a direção de Jerusalém e que ia estar à frente no comando de todo Israel. Mas uma mãe, achando que podia ter mérito, ela quis se autopromover os seus dois filhos, Tiago e João. Né? Porque subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os 12 discípulos no caminho e disse: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará.
Então se aproximou de Jesus, após ele dizer essas palavras, se referindo o que ia acontecer com ele, aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu, né? E seus filhos adorando-o, fazendo-lhe um pedido. Adorando, a forma de fazer um pedido, adorando ao Senhor. Aí fez o pedido e ele lhes disse: que queres? E ela respondeu e disse: esses meus 2 filhos, que se assente, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. E Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo com que sou batizado? Diz-lhes: podemos? E ele disse, na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Jesus usou uma sabedoria muito fora do comum. Essa mãe querendo autopromover a Tiago e João, dos filhos de Zebedeu. Que as pessoas são assim, o ser humano age assim. Ele faz tudo para estar ao lado de alguém que está em uma posição de honra, né? E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus chamando, aí vem Jesus e dizendo: olha, autopromoção, para quem quer se autopromover, não é do jeito que vocês pensam, não. É dessa forma que eu ensino. Mas, falando sobre autopromoção, autopromoção significa qualquer movimentação que leva a exercer, usando meios inadequados até, muitos usam meios inadequados e até diabólico, com sentimento faccioso para se autopromover. Então a autopromoção, segundo a Wikipédia, segundo o dicionário Aurélio, auto-se promover significa essas pessoas que querem se autopromover, e principalmente dentro da área eclesiástica, dentro de uma igreja, uma congregação, essas pessoas procuram se autopromover, e autopromover significa orgulhar-se de suas próprias qualidades, falar com alarde sobre seus próprios feitos e atributos ou méritos e vangloriar, é um sinônimo, vangloriar, nesse auto se promover, se vangloriar e achar que ele tem condição. Eu posso. Não, eu tenho sabedoria. Não, eu tenho credenciais. Não, eu fiz médio, fiz o básico em teologia, fiz o médio, fiz bacharel, fiz PhD, doutor em divindade. Não, eu sei me expressar bem, sou eu o cara. Orgulhar-se de seus próprios méritos. E quem se orgulha de seus próprios méritos está de toda forma se autopromovendo errado.
Quem tem qualidade, as qualidades de quem tem é vista pelas pessoas. Não precisa nem ele se autopromover. As pessoas vão promovê-lo e falar, não, esse é a pessoa certa. Pessoas procuram derrubar a outra, criticar, falar mal, para a pessoa não ser colocada no lugar adequado. Então as pessoas procuram derrubar de toda forma o seu oponente. Mas tudo bem. Como que é fazer algo para se promover? Há duas fases que se é utilizado na área comercial e na área empresarial. Porque na igreja não tem isso. Na igreja não existe competição. O corpo de Cristo não há competição de braço contra perna, pé contra mão, orelha contra olhos. Não. Não há competição. E é Deus que coloca a pessoa no local adequado para ser útil para a obra de Deus. Então, publicidade e propaganda. Alguns dizem que a propaganda é a arma do negócio. Mas tudo bem. Publicidade significa qualidade do que é público, do que é visto. Agora, vamos ver a pessoa de Jesus? Veja bem, Jesus, ele não quis se expor ao público. Ele, com toda a qualidade adequada, ele poderia se autopromover com todas as carências que ele tinha, mas ele nunca procurou se autopromover. Aí Jesus, ele não quis se mostrar ao público. E ordenou aos seus discípulos que não falassem quem ele era e que era o Cristo. Ainda ordenou isso. Quando olhamos uma passagem aqui ainda no livro de Mateus, capítulo de número 17, eu vou ler um versículo no capítulo 17 e outro no capítulo 16. No capítulo 16, o verso de número 20 diz assim, eu vou ler o contexto para ficar melhor. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Ele não procurou se autopromover. E falou, não, olha, vocês fiquem... Usar uma expressão popular. Ei, vocês fiquem aí quietos. Não fale nada sobre a minha pessoa, que eu sou o Cristo. Não. Fique quietinho. Não precisa falar nada. Já no capítulo de número 17, o verso de número 9, ele se expressou assim. E descendo eles do monte, Jesus ordenou, dizendo que a ninguém contei a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então, diante da visão que foi ali vista, junto com os discípulos, era para eles, ficar quietinho, olha. Ei, não precisa me promover, não. Fique na tua. E já o capítulo de Marcos, o verso de número... Marcos capítulo 3, nós vamos ver as expressões de Jesus, dizendo assim, olha... Eu vou ler o 10 também. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Quem tinha um problema fazia de tudo para tocar em Jesus. E os espíritos imundos, vendo, procuraram-se diante dele
e clamaram dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestasse. Jesus, ele sempre fez algo para não chamar a atenção de ninguém. Tem pessoa aí, não, estou fazendo a obra e quer ser visto de toda forma, entregando folhetim. Outros porque fez uma oração. Não, eu fiz a oração, olha só como foi, eu sou de Deus. Outros expulsa algum espírito maligno e já se vangloria. Não, eu sou a pessoa certa para essa causa aí. E procura se autopromover diante dos feitos na obra de Deus. Procura fazer a publicidade, né? Mas a propaganda significa agir para se beneficiar, né? Como eu já disse, que dizem que a propaganda é a arma do negócio. Outros dizem se a propaganda pode ser ou enganosa ou duvidosa, né? Quando olhamos no capítulo de Eclesiastes, capítulo de número 5, verso 2, diz assim, vou ler o contexto para ajudar. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Inclina mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com tua boca, nem com teu coração, se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Mas as pessoas que querem sempre se autopromover, ela é difícil ficar de boca fechada. Quando olhamos Tiago, ele expressa assim no capítulo de número 3, o verso de número 13 e 14, diz assim: Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Porque as pessoas nessa de querer se autopromover, não entra pelo caminho do ensino da palavra, né, de usar de bom trato, de mansidão e de sabedoria do céu, mas de sabedoria terrena. E isso não faz bem para quem quer se autopromover, quem quer tomar o lugar do outro, quem quer derrubar o seu companheiro, quem quer derrubar a sua dirigente do círculo de oração. E esse sentimento faccioso aí, ele acaba causando danos. Agora a publicidade de Jesus, quando ele estava no Sermão do Monte, ele usou uma maneira de ensino, Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele usou uns ensinos diferentes da qualidade que muitos querem fazer. Quando olhamos aí o capítulo de número 5 no Sermão do Monte, Jesus, ele diz assim: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito. Porque tem gente, Jesus ensinou isso, porque tem gente que se acha muito enriquecido, se acha o super crente, o super espiritual.
Mas a propaganda que Jesus ensina para se autopromover é diferente. Ele falou sobre o seu jugo. Olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, quer dizer, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo é leve. A maneira da autopromoção de Jesus fazer é totalmente diferente da que os homens querem fazer. Agora, o de ser manso e humilde, ninguém quer ser manso e humilde. E ninguém quer aprender com Jesus, porque já se acha em uma condição adequada, já se acha no mérito, se acha qualificado, se acha aqui, olha, se orgulha-se das suas próprias qualidades. Isso é auto se promover, se orgulhar das suas próprias qualidades. Mas tudo bem, quando olhamos na carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos ver Paulo se expressar de uma forma, aqui aos Filipenses, ele diz assim: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, auto se promover, nada. Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. É difícil as pessoas agir assim. É difícil elas querer achar que alguém é melhor que ela. Ai, não vai. É muitos que se dizem cristão, não vai se achar. Ele vai fazer de tudo para se achar o melhor. Nós temos visto nos cultos, uma pessoa dá uma palavra, vem outro, dá uma outra palavra de 5 minutos, 10 minutos. E chega no final, as pessoas ainda usam essa expressão: olha, agora vamos ouvir a palavra de Deus. E não já foi falada em versos ou versículos a palavra de Deus? Agora vamos ouvir pelo mensageiro. E faz aquela, sabe? Acaba a pessoa se inchando também. Muito se incha quando é para ministrar uma palavra, se gloria-se como ele sendo tal. E não é por aí essa autopromoção. Olha, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É difícil alguém dar o seu lugar ou dar o seu momento para outro. Não, tem que ser eu. Não, sou eu que vou. Ele quer estar sempre à frente da situação. Mas tudo bem. Vamos falar um pouco mais aqui. Encontramos dificuldade de reconhecer a bênção na vida de alguém. Muitos é uma dificuldade para reconhecer a bênção na vida de alguém, que alguém é capacitado, que alguém tem a graça de Deus na vida, que alguém tem uma mensagem da parte de Deus, ou 5 minutos, 10 minutos, meia hora, ou até 1 hora, que Deus assim o dê graça para falar. Então encontramos essas dificuldades
para reconhecer o nosso companheiro. Mas olha, observe bem, quando isso se recebe algo de material ou espiritual, e se é dinâmico, autêntico, capacitado a mais que nós, aí já vem o confronto. Aí nós vemos que Jesus, no capítulo 8 de Mateus, olhe bem, no capítulo 8, do verso 8, diz assim: E o centurião, respondendo, disse: Não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado salará. Olha a simplicidade, a humildade do centurião, que tinha o poder de mandar parar, de prender. Ele tinha uma honra, um mérito, mas ele se colocou numa posição de humildade e dizendo: Jesus, eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha que exemplo. Ele poderia se auto-engrandecer. Não, eu sou príncipe. Não, eu sou principado, eu sou escriba. Não, eu sou presbítero, sou evangelista, sou pastor. Não é por aí o caminho da autopromoção, se achando do que você é. Esse aqui, ele era, mas ele se colocou como menor diante de Jesus. Teve uma outra passagem, quando nós olhamos a uma passagem de Lucas, capítulo 3, olha só a maneira que o ensino traz para nós. Capítulo 3, verso de número 15 e 16, diz assim: Estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Eles tudo estavam preocupados. Será que João é o Cristo? E respondeu João a todos dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e quem eu não sou digno nem de desatar a correia das suas alpacas, das suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele poderia tomar toda a glória, João o Batista. Poderia ter tomado toda a glória. Mas ele se colocou aqui em uma posição: eis que eu não sou digno nem de desatar a sandália. A humildade é o carro-chefe da autopromoção. Ô meu filho, tu quer? Então fale. Você pode estar com a palavra para orientar, para acalmar, para repreender. Mas se o outro quer ir à frente, vai. Mas se coloque na posição de humilde. É o teu galardão, pode saber que ele vem depois. João Batista aqui, ele sempre se colocou como menor. Por isso Jesus pegou e falou que da casa, aqui no capítulo, que me fala a memória, no capítulo 11 de Mateus, vamos ver aqui que o testemunho que Jesus deu a respeito de João Batista diz assim, olha: E depois destes dias, João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Jesus falando isso,
E parece que essa palavra ainda continua ainda soando nos dias de hoje. Mas antes disso ele falou assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu algum maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ninguém quer se colocar, ninguém quer se autopromover como sendo o menor, como sendo o mais fraquinho, o que não tem condição. As condições que ele tem é só por mérito de Deus, mas eles querem ser grande e faz tudo para se autopromover. Então a autopromoção, ela aceita ajuda. Ela aceita ajuda, ela é submissa, reconhece os seus limites, quer dizer, a sua capacidade de fazer algo, e coloca-se como menor dos menores. E quando nós olhamos que a autopromoção aceita ajuda, nós vemos que no livro do Dr. Lucas, capítulo 9, a palavra de Deus, ela expressa dessa forma, olha, capítulo de número 9, diz assim: e admoestando-os, mandou que ninguém ferissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada um a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida e perdê-la, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvar-se-á. Jesus, ele sempre tinha uma palavra, né, para falar. Quando fala aqui de que ela é submissa, no capítulo 2 do livro de Lucas, diz assim, olha, capítulo 2, verso de número 51, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Ele era sujeito, submisso. Porque tem pessoa que não quer ser submisso, ele acha que é ele e não a pessoa a qual ele tem que dar submissão. Ele acha que é uma desonra agora ele ter que se submeter a outra pessoa. A Amã aconteceu isso, ele se achava ser o tal, se achava-se em se autopromover, até que o momento que o rei, ele leu as crônicas e viu lá que um homem tinha feito algo muito importante e ninguém tinha feito nada por ele, que foi Mardoqueu. Aí ele chama agora o alto promovido, o alto que quer se promover, se gloriar, chamou Amã. O que é que eu devo fazer para um homem cuja honra o rei se agrada? Ele logo se gloriou, achando que ia ser ele. Ou sou eu esse? Ah, já sei. Vou falar para o rei fazer e assim vai ser comigo. Só que foi diferente. Quando ele falou tudo que deveria fazer, a honra, ou cuja a graça, cujo homem o rei se agrada, ele falou: então faça assim com Mardoqueu. Aí a ficha caiu, porque ele já tinha preparado uma forca para Mardoqueu.
para acabar com alguns judeus. Que diz a palavra de Deus, quem cava uma cova, nela cairá. E a palavra de Deus, ela não cai por terra, mas antes ela vem agir na vida de alguém. Então, observe bem. Reconhece os seus limites. Quando olhamos Mateus, no livro de Mateus, capítulo de número 24, nós vamos observar o seguinte. No capítulo 24 de Mateus, a palavra de Deus, Jesus vai ensinar algo importante aqui. Reconhece seus limites. Diz o texto assim: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, reconhece os seus limites. Jesus poderia se alterar aqui, se autopromover, como sendo Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, ele poderia. Mas ele não agiu assim. Nem os anjos, para aquele dia, para a hora, ninguém sabe, a não ser unicamente meu Pai. Ele poderia se apressar e falar como sendo 100% Deus, mas não fez assim. Ele nunca quis se autopromover. Então, coloca-se menor dos menores. Aqui que ele deu a lição que foi chave. Essa lição que Jesus deu em João, aqui capítulo 13, que é sobre a lição dos lava-pés. Mas olha que lição que ele deu. Um homem que tinha tudo para se autopromover, mas ele não procurou promoção alguma. Olhe bem, do 4 ao 7. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Uma pessoa no porte de Jesus. Agora ele pega os discípulos, tira o seu vestido, pega uma toalha, cinge-se, deita água em um vasilhame e agora começa a lavar os pés. Me diga aí, você que tem uma posição, você tem se colocado como menor na casa de Deus? Ou você rota santidade? Ou você rota que você é o cara, é o tal, é o homem de Deus? Você tem procurado, na posição que você tem, ser o menor diante dos menores? Vê se você tem. Você tem ajudado o menor da casa de Deus? Fica aí a interrogação, porque Jesus, ele fez isso. E aproximou-se dele depois Simeão, Pedro, e disse: Senhor, tu lava meus pés a mim? Respondeu Jesus: olha, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse então Pedro: nunca me lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então disse-lhe Simeão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também
as mãos e a minha cabeça. Aí agora Pedro passa a reconhecer que quem quer ter parte com Deus age diferente. E disse Jesus: aquele que está lavando não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Ele se referia a Judas Iscariote. E outras passagens ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Mas a humildade de Jesus lavar os pés dos menores, ele na posição de grande se fez menor, se fez serviçal. Mas olhe bem, a autopromoção com equilíbrio, ela tem duas fases: o carisma e caráter. Jesus não era nem da direita e nem da esquerda como os irmãos em Corinto. Jesus não agia a maneira de Jesus nessa autopromoção. Ele não procurava querer ser da direita ou querer ser da esquerda. E hoje nós vemos ministérios, congregações divididas. Não, eu sou de fulano. Não, eu aceito que fulano vai falar, que vai fazer o que ele mandar fazer, mas você não. Ele pode até não se expressar falando direto, mas no seu coração e no seu entendimento já mostra a negação, a não aceitação. Isso é um espírito faccioso, dividido, que causa divisão, contenda. E o corpo de Cristo não faz isso. Então, Jesus não era como a igreja de Corinto, que uns dizia que era de Apolo, outros dizia que era de Paulo. E precisou Paulo trazer o bom senso à igreja de Corinto. A autopromoção exige ser saudável, né? Ou sensível. Quando nós olhamos uma passagem aqui no capítulo 19 de Lucas, nós vamos ver que esse capítulo aqui, e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era pequena, ele era de pequena estatura, Zaqueu era de pequena estatura. Então você vê aqui a maneira sensível de Zaqueu. Ele era menor, mas ele queria ver Jesus. Aí Jesus viu que Zaqueu queria vê-lo, né? E aí Jesus, no meio de toda aquela multidão, ele não quis se autopromover, ele era publicano, mas ele não quis se promover. Mas Jesus viu ele. Então, no velório, a grande multidão parou o enterro para enxugar as lágrimas de uma mãe, a viúva de Naim. A autopromoção exige senso de humor. Pedir graças para lavar agora os pés de Judas, hein? Fala aí. Você saber que é um Judas ainda, que não está convertido, e agora lavar os pés dele? Mas quando cuspiram e bateram com a cana em Jesus, e aí? Você está pronto? Provérbios capítulo 15, versículo 11, né? Criar uma pausa ou contar até 10, se for preciso, para dar uma resposta para alguém, para não se precipitar no falar. Então o mau humor estraga às vezes o prazer,
como também o mau humor do filho pródigo. Quando seu irmão retornou, o mau humor que ele se encontrava, ele demonstrou ali. Ele nunca se autopromoveu na casa do pai. Procurava fazer as coisas tudo naquela que ele era o irmão mais velho. Mas era fariseu. Não se alegrava com o seu irmão arrependido. Que Deus os abençoe. Muda o teu quadro. Seja o menor na casa do Pai. Não precisa se autopromover. Deixa que a promoção ela venha pelo reconhecimento do Espírito Santo na tua vida. Deus os abençoe.